processo criativo. Olá, estamos de volta com o Contraplano. E o tema de hoje é o livro Em Busca da Liberdade. Um livro infanto-juvenil que foi pensado e escrito pela historiadora Andressa Capuzzi e produzido pela Bia Borrego, que estão aqui dando uma entrevista pra gente. Meninas, vamos primeiro, depois de todo o primeiro bloco, de toda essa história rica de Jacareí, sobre a escravidão e sobre a abolição, que foi muito importante, por que um livro infanto-juvenil? Então, porque eu sou professora de história, sou historiadora, e eu sinto necessidade, assim, de trabalhar com uma documentação histórica, mas que eu não consigo entregar um documento histórico para o aluno, né? Porque é um documento difícil, né? Tem uma linguagem específica. E assim, e como professora dentro de sala de aula, eu sinto necessidade de ter produtos culturais que sejam de fácil uso para o aluno, né? E quando você vai no Arquivo Público de Jacareí, você vê muita coisa produzida já, você vai na biblioteca, você também tem muita coisa produzida, mas, e assim, muito na parte de contos, de história de ficção, mas você não tem muito de história acadêmica, né? Aquela história pesquisa acadêmica, resultado de pesquisa acadêmica produzida para esse público, né? E assim, eu acho que onde a gente consegue causar uma transformação de pensamento? No público infanto-juvenil, né? Porque assim, numa cidade do interior a gente tem versões oficiais de escola, né, da história da cidade. E essas versões, elas perduram ao longo do tempo. Então, se a gente quiser mostrar novos olhares, qual o público privilegiado para ser formado vendo esses novos olhares? Eu, como professora de história, acho que o público infanto-juvenil é um público privilegiado. Eu sou consumidora de livro infanto-juvenil, não só por causa da minha filha, mas é porque eu adoro mesmo, eu gosto muito da linguagem, a maneira de trazer conhecimento profundo de uma forma muito leve, que é o livro infanto-juvenil. Eu não acho que esse livro vai ser lido só para crianças, porque quem gosta da história da cidade vai gostar de ler também, porque ele vai ter ali relatos reais, né? São histórias que realmente aconteceram, com elementos de leveza para contar essas histórias, mas são histórias reais. Então, assim, os amantes de história da cidade de Jacareí também devem ler o livro. Mas o público privilegiado é o infanto-juvenil para provocar uma transformação, né? Porque falta material para os professores em sala de aula. A história da cidade, a história da região, ela deve ser explorada, mas às vezes a gente não tem produtos que sejam adequados para esse público, né? Então é uma tentativa de trazer uma opção nesse sentido. Uma das coisas que a gente conversou bastante foi que, no sentido do texto, não é infantil. Então, não é um texto que a criança vai ler e é um texto só para criança. A ilustração vai contar muito. Então, a ilustração vai ser uma coisa que quem não tem uma leitura vai conseguir visualizar um pouco da história através da ilustração. Sim. Então, o texto é um texto infanto-juvenil, dá para a criança ver, mas eu acho que vai ser um texto mais juvenil até do que infantil, esse livro. Ele é um texto mais para uma idade juvenil do que infantil até, né? As ilustrações acho que acabariam recheando essa parte do infantil aí junto. Que na verdade não é só infantil, porque a ilustração é do Juliano Mazzucchelli, que é daqui da cidade. É um artista que é a primeira vez que ele está trabalhando com desenho, é novo desenho na vida dele, mas ele está produzindo coisas lindas em cima dos textos delas. Então elas estão entregando os textos e ele está compondo a história junto. Então acaba sendo uma cocriação. Então tem o texto e tem a ilustração. O desenho conta muito nesse livro. Né? É legal que você falou, o desenho é uma das formas que vocês abordam a temática, né, no livro. Mas quais as outras formas que vocês conseguiram abordar essa temática dentro desse gênero do infanto-juvenil, além do desenho? Então, só para, no caso, o Juliano ele já tem muita experiência com artes plásticas, mas é a primeira vez que ele faz um livro, né? Sim. Então, e assim, essa questão da coautoria que a Bia falou é muito importante, porque dentro da história, a ilustração, ela não é só figurativa, né? Sim. Então, ela também conta história. E essa autoria que o Juliano tem, essa autonomia também para contar, vem também da pesquisa profunda que ele realizou para poder fazer esse trabalho. Ele também teve contato com a documentação pura, né? Assim, com a documentação bruta. Então, ele também é um dos autores, né? Na ilustração, mas ele é um dos autores. Outros elementos que a gente traz, a Tatiana Baruel, por exemplo, ela é da área mais de cinema, né? Então, ela traz, né, esse lado mais
mais ligado às outras artes para dentro da narrativa dela, né? E como eu disse também, a questão do humor, né? A Tati tem uma pegada muito forte, então assim, ela consegue transformar uma história que poderia ser só do ponto de vista trágico em algo divertido, né? A leveza está na narrativa da Tati, né? Nas duas histórias, são duas histórias muito difíceis. A primeira é de um escravo que todo mundo está perseguindo ele, né? E ele acaba agredido no final. A segunda história é a história de uma negra chamada Norberta, escravizada, que roubou o próprio senhor para pagar a alforria dela, né? Para comprar a liberdade do senhor. Então ela pega dinheiro dele para comprar a própria liberdade e ela acaba sendo descoberta. Então assim, são histórias, né, complicadas, mas ela consegue trazer essa leveza. Outros elementos que a gente trouxe, além, né, do humor, da ficção um pouco, né, que a Tati traz, é a questão da narrativa histórica, né? Então assim, eu digo que os textos eles vão crescendo em tensão, né? A Tati entra com humor e a minha narrativa, que é uma narrativa mais apegada à academia, né? Ela é uma narrativa mais histórica mesmo, né? Então eu trago elementos da pesquisa bibliográfica para dentro da história. Por exemplo, a história que eu contei do escravo jesuíno, a gente tem muito pouco elemento no documento. E daí a gente precisa... Elemento histórico. O processo traz pouca informação. Traz informação rica, mas pouca. E a gente teve que preencher com informação bibliográfica, né? Então, a pesquisa acadêmica, né? O rigor acadêmico está presente aí para compor esse cenário também, né? Então, a gente teve, né, eu e a Tatiana Baruel, assim, muitos embates de como contar a história, porque afinal de contas nós fomos aprovados na Comissão de Patrimônio dentro da Lei de Incentivo à Cultura. Então, nosso livro é reconhecido como um patrimônio, né, trabalhando como um patrimônio da cidade, que é a documentação histórica. Então, a gente tem que ter um rigor muito sério nesse sentido, né? Não são histórias de ficção, mas elas trazem elementos da ficção para transformar numa linguagem mais agradável, porque é aquele problema que eu coloquei, o aluno não pode ter contato direto com a documentação, ele até pode num exercício, né, mas numa outra situação, ele pode ter contato com conhecimento histórico, mas de uma forma mais prazerosa, e daí a gente trouxe esses outros elementos para nos ajudar a contar essas histórias de forma que seja atrativo, porque a história é uma matéria tida como, né, por grande parte dos alunos, como uma matéria chata, né, então como a gente pode contribuir para essa quebra dessa visão, né? A história também é legal, né? Sim. Então, é isso. E vocês são um time, assim, poderoso, né? Porque você conseguir pegar processos criminais, históricos, e em cima disso escrever um livro, extrair as histórias dessa forma que você está trazendo, né? Com essa visão dos escravos, da luta deles, e ainda transformar isso no infanto-juvenil, não tem como, né, gente? Não são só as crianças que querem assistir, que querem ler, né? Com certeza os adultos também, que eu tô ansioso. Era isso o medo da Andressa como escritora, dela conseguir essa leveza num texto que é um texto pesado, né? É um processo criminal. Muito. Então, assim, visão, quando você lê né? o processo, que ela falou, eu nunca tive um acesso ao processo dela me mostrar. Então, são dados daquela época, então, palavras daquela época, então é tudo muito diferente, né? Então, ela tinha medo dela, enquanto historiadora, só seguir para essa linha da história e não conseguir colocar o lúdico, a leveza, a poesia no texto. E ela tinha medo também da Tati, por exemplo, que tem bastante dessa poesia. De trazer muito esquecer um pouco da história. Então, elas Sim. tiveram que equilibrar, né, as duas, para poder fazer o texto. Vai ser um equilíbrio muito bonito, né? É uma equipe muito boa, né? E nisso a Bia tem uma grande responsabilidade, Sim, né, na composição dessa equipe, porque ela conhece muito, né, a produção artística da cidade. E eu, quando cheguei, estava afastada, né? Então não estava sabendo que as pessoas estavam produzindo, né? Eu digo assim, de Lei de Incentivo à Cultura é a minha estreia, né? Mas a equipe toda já trabalhou com Lei de Incentivo à Cultura, né? Então todos são muito experientes, né? Então eram pessoas que não se conheciam, assim, em trabalho, nunca tinham trabalhado juntas, apesar de conhecerem os trabalhos umas das outras, né? Mas está funcionando muito bem. Eu digo que eles estão me ajudando a realizar um sonho, né? Porque a equipe é muito competente, né? A Tatiana Baruel, o Juliano, a Ivani, que vai, né, nas sessões de distribuição do livro também, tem uma participação especial de uma atriz que vai ser contadora de história, que é a Ivani Melo. É muita gente muito experiente, né, muito grande, na cidade. de profissionais. Isso. E claramente, né, a gente consegue perceber só na entrevista e vocês falando do livro que ele desconstrói bastante tanto o preconceito quanto a forma com que isso foi tratado durante os anos, né? Porque, assim, a gente sabe que os escravos, eles tinham diversas restrições, né?
se eles estivessem doentes, eram tratados de uma forma diferente, eles não podiam andar, circular à noite. Então, eles eram realmente tratados diferente. E aí, você desconstrói bastante isso, você conta bastante a história e até justifica várias situações de preconceito que as pessoas ainda têm, né? Que ainda é cultural por conta disso. Mas o que eu queria saber é como que esse livro vai... A gente está numa era de internet onde você sabe muito, né? Existem muitas informações. Porém, ainda falta bastante coisa. Por exemplo, a escravidão em Jacareí é uma coisa que se você jogar na internet você não consegue achar. Então esse livro ele vai ser muito significativo. Como que é essa parte da conscientização assim, da sociedade? O livro traz um pouco disso? Para tirar um pouco desse preconceito, dessa cultura que foi instalada durante esses anos? Então, ele traz de forma indireta, né? Sim. Porque assim, eu sou professora e a minha preocupação era ficar uma coisa muito didatista, sabe? Aquela coisa que fica por trás ensinando, que às vezes é meio chato, né? Então, assim, eu acho que a própria maneira como as histórias são abordadas já é a tentativa de colocar um novo olhar, né? Porque ali você não vê a figura do branco como protagonista, você vê o negro escravizado como protagonista. Indo atrás da sua liberdade. Exatamente. Então, assim, quando a gente mostra que esses indivíduos estavam lutando desde muito tempo, mas no caso do livro aparecendo desde o começo de 1870, já a gente nesse processo, mostrando eles indo atrás do que interessava, eu acho que já é a contribuição para tirar esse olhar de que eles ficaram esperando, de que eles precisavam de ajuda, eles precisavam da participação dos brancos na luta, sim, mas eles eram atores principais nesse processo. E que a lei que vai chegar lá em 1888, ela é uma consequência de uma luta em especial dos negros, né? Que eles... E assim, quais os espaços de luta que eles ocuparam, né? Então essa é a nossa tentativa de mostrar... Também, de forma indireta, uma das histórias termina falando, né, sobre isso. A luta também é uma forma de transformar a realidade das pessoas, né? E eles lutaram por isso. Então, é colocar esse olhar deles lutando e mostrar para as pessoas toda aquela história que a gente tem, que é contada a partir do ponto de vista dos brancos, ela tem outras possibilidades de exploração. E uma delas é como a gente está tentando abordar. Virão outros, né? Virão outras pessoas, tomara, tocadas pela experiência que a gente está tendo, de buscarem outros atores que estão aí, atores sociais que estão aí abandonados, e também contarem outras histórias. A sociedade é muito diversa, né? Então, o principal, nosso mote principal é isso, é mostrar o papel de agente deles nesse processo e de quantos olhares para a história da cidade não foram explorados. Né? E até vendo esses documentos, a gente entra no que você falou de, eles não tinham acesso, às vezes, a sair à noite. A gente vê que isso é uma mentira. Então, assim, esses documentos que a gente consegue ver que eles tinham uma circulação pela cidade. Por mais que fosse é proibido. importante. Então, eles também faziam parte, né? De algum modo, eles estavam ainda em comunicação com a cidade. Não era só lá dentro da fazenda, com outros escravos. Eles tinham acesso até a outros escravos de outras fazendas. Então, eles podiam ter um diálogo para poder fazer essa briga, né? Então, eles não estavam lá omisso, parados dentro da fazenda, só trabalhando. Né? Eles estavam em comunicação, eles estavam arranjando um jeito de estar articulando com a cidade, com o bar, com a igreja, com outras coisas que aconteciam ali. Isso fica bem evidente na história que a Tatiana Baruel escreveu, a primeira história, né, que se chama Fuzuê no Batuque, e ela começa a partir de um batuque realmente que está acontecendo numa chácara chamada Chacrinha do Macedo, que fica do outro lado da cidade. E o que acontece nesse batuque? O negro, escravo, ele chega com uma viola, então ele é o ator principal nessa festa, né? Só que no meio da festa tem uma confusão e um amigo quer pegar a viola dele. E nesse jogo, nesse embate entre os dois, eles brigam e acaba rolando agressão física. E daí se instaura o processo que é onde a gente conhece a história. Mas nisso o que a gente vê? Um escravo negro circulando pela cidade à noite, o que era proibido, com um violão, indo para essa festa com um bando de amigos. Então, assim, a gente não vê a escravidão dessa forma. Né? A gente, na nossa imaginário, a escravidão não é assim. E a gente vai ver no documento que é uma possibilidade, isso aconteceu. Né? Então, é trazer um novo olhar mesmo para a escravidão. Né? Essas pessoas aí agindo, lutando para ter uma vida igual a das outras pessoas, né? Lutando. No caso desse escravo, que é o Júlio, ele não estava lutando pela liberdade exatamente, mas ele estava lutando para ter uma vida digna, mesmo dentro da escravidão. Né? Sim, são os direitos iguais, né? Para todos. Isso, é uma luta. E a gente sabe agora que o livro vai ser lançado dia 20 de novembro, né? Que é o dia da
da consciência negra. Porém, a gente não sabe ainda onde vai ser lançado e quando vai ser lançado. Então a gente vai firmar aqui o compromisso, já que o programa é gravado, que vocês vão me convidar, né? Pro coquetel de abertura, que eu quero ser um dos primeiros a ler esse livro. Bacana. Então, a gente marcou a data, né, do 20 de novembro, porque é o Dia da Consciência Negra, né? Então vai ser uma sessão especial com coquetel de lançamento, mas ao longo do mês de novembro a gente vai ter uma série de atividades voltadas para as escolas, né? Com contação de história ao longo do mês todo. E a distribuição do livro, né? Que são 3.000 livros que vão ser distribuídos na rede. E a gente tem intenção também de distribuir em outros lugares, aqui na região e fora da região. E o download, né, que você tinha comentado comigo. Está sendo criado um site, né, que a gente ainda não tem, né, o nome, mas está sendo criado um site onde as pessoas vão poder fazer um download desse livro, né. Então, quem não tem acesso ao livro em papel vai poder lá na China fazer um download e ler o livro lá. Vai ser muito rico para a cultura, né, de todos, não só dos jacareenses. Meninas, a gente chegou ao fim da nossa entrevista, então vou pedir para vocês deixarem um contato de vocês, caso alguém se interesse mais pelo projeto para saber. O seu, Andressa, qual é? Então, no Facebook, Andressa Capucci, né? E para entrar em contato por e-mail, andecapucci@gmail.com. E o seu, Bia? É Bia Borrego no Facebook ou beatrizborrego@gmail.com. Meninas, muito obrigado pela entrevista de vocês, viu? Gostei muito. Eu acho que esse livro vai ser muito rico para a cultura da cidade, das pessoas, e principalmente nessa conscientização de você tratar a abolição de uma forma diferente, que eu acho que é exatamente isso que a gente precisa. Bom, o programa vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Ele vai estar disponível no YouTube, no nosso canal TV Câmara Jacareí. E para saber quando ele vai estar disponível e mais notícias, acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Eu fico por aqui, até semana que vem. Tchau, tchau!